Você já chegou em uma livraria, ficou analisando livros e lendo as suas sinopses para decidir qual parecia valer a pena ler? Pois é, eu também fiz bastante isso. E essa é a prova de que uma boa sinopse pode mudar a maneira como o seu leitor percebe a sua história e decide se irá lê-la ou não. Que tal então saber como você pode escrever essa sinopse perfeita para não o deixar desistir e colocar o seu livro no carrinho de compras? Fica aqui comigo, vamos ver tudo sobre isso. Vamos lá! Que tal ser um escritor publicado e ter um público leitor que te acompanhe e aguarda pelas suas histórias? Legal isso, né? Mas para ter esse reconhecimento, não basta apenas escrever a sua história. Você precisa ir além e conhecer o que o público busca e como alcançar essas pessoas. E é para isso que existe o curso de escrita literária da Tellers. Nele você vê diversas estratégias para melhorar a sua escrita, desde o nascimento da ideia até o momento que você irá conquistar os seus leitores em busca de uma carreira sólida no mercado editorial. Você ganha acesso ao curso durante 2 anos, tem 15 dias de garantia para cancelar a compra e a possibilidade de parcelar em até 12 vezes. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e alcance a próxima fase da sua carreira literária. E aí, Teller, Mauro Plachina aqui, tudo bem? A sinopse é uma ferramenta essencial para a divulgação de um livro de ficção. É ela que vai despertar o interesse do leitor e convencê-lo a comprar o livro. Em um mundo cada vez mais competitivo, onde os leitores têm acesso a uma infinidade de opções, uma sinopse bem escrita pode fazer toda a diferença na hora de conquistar a atenção do público. Uma boa sinopse é clara, concisa e envolvente. Ela deve ser capaz de transmitir a essência da história, despertando a curiosidade do leitor e fazendo com que ele queira saber mais. Por isso, é importante que a sinopse seja bem escrita e atrativa. Ela deve ser capaz de despertar a curiosidade do leitor e fazer com que ele queira saber mais e mais e mais sobre a história. Apesar da sua importância, alguns erros comuns podem prejudicar a eficácia da sinopse. Temos 4 erros bem comuns. O primeiro são sinopses muito longas ou muito curtas. Uma sinopse muito longa pode ser cansativa e desencorajar o leitor de lê-la. Uma sinopse muito curta não fornece informações suficientes para despertar o interesse do leitor. A sinopse ideal deve ter um tamanho adequado que seja suficiente para fornecer informações importantes sobre o livro, mas não tão longa que seja cansativa. O segundo são sinopses que não são claras ou concisas. Uma sinopse deve ser clara e concisa, ela deve ser fácil de entender e de ler. Uma sinopse que não é clara pode confundir o leitor e dificultar o entendimento da história. Assim, o leitor já larga o seu livro ali mesmo e parte para o próximo. O terceiro erro são as sinopses que não são relevantes para o público-alvo. A sinopse deve destacar os elementos que são mais relevantes para o seu leitor potencial. A sinopse errada pode acabar não cativando quem você gostaria ou até não cativando ninguém. Por fim, o quarto erro são as sinopses desonestas sobre o livro. A sinopse deve ser honesta sobre o que a pessoa irá ler. Ela não deve exagerar ou mentir sobre o livro. Ela pode acabar decepcionando o leitor e prejudicar a reputação do livro e, claro, a sua também. Para criar a sinopse da melhor forma, temos algumas estratégias. Mas antes, me conta aqui nos comentários qual a sinopse atual da sua história. Se quiser, deixe o link dela para outros escritores conhecerem e avaliar a sua história. E aproveita que está ali e já curte o vídeo e se inscreve no canal caso não seja inscrito. O teu apoio é muito importante para eu continuar trazendo cada vez mais conteúdo sobre escrita aqui no canal. E caso você esteja publicando o seu livro, me envie uma mensagem, pois eu quero retomar uma sessão aqui na Tellers para falar com autores publicando. Mas vamos voltar às sinopses, iniciando exatamente pelo seu início, né? A primeira frase da sinopse é a mais importante. É ela que vai chamar a atenção do leitor e convencê-lo a continuar lendo. Para criar um gancho forte, você pode usar uma frase de efeito, uma pergunta ou uma revelação. As frases de efeito criam um senso de suspense, mistério ou ação. Por exemplo, a frase: em um mundo onde a magia é proibida, uma jovem bruxa precisa usar os seus poderes para salvar a sua família.
Aqui há um gancho porque cria um senso de conflito e suspense. O leitor quer saber como a jovem bruxa vai usar os seus poderes para salvar a sua família em um mundo onde ela é proibida. Assim como as frases de efeito, as perguntas também podem ser usadas para criar um gancho. Elas podem fazer o leitor pensar e imaginar o que vai acontecer. Por exemplo, a frase "O que aconteceria se você pudesse voltar no tempo e mudar o passado?". Ela cria um gancho porque desperta a curiosidade do leitor, e o leitor quer saber como seria o mundo se algo tivesse sido diferente, talvez até mesmo o seu, e se colocar no lugar do personagem. Mas também temos as revelações. Elas podem surpreender o leitor e fazer com que ele queira saber mais, como na frase "Ele não é quem você pensa que é". A frase cria um gancho, pois entrega uma sensação de dúvida e suspense. O leitor vai querer saber quem é essa pessoa e por que ela não é quem ele pensa que é. Independentemente de qual início você usar, é importante que você seja direto e conciso. A primeira frase deve ser fácil de entender e lembrar. Use uma linguagem forte e provocativa e escolha palavras que sejam capazes de chamar a atenção do leitor. Mas essa é apenas o início da sinopse. Agora você precisa ir além, e uma coisa essencial que a sinopse deve oferecer é uma apresentação dos personagens. Afinal, o leitor precisa saber quem são os protagonistas da história. Então, descreva os seus traços físicos, psicológicos e motivações. Os traços físicos tornam os personagens memoráveis e identificáveis e podem ajudar o leitor a se visualizar na história. Já os traços psicológicos são os que tornam os personagens complexos e interessantes. Eles ajudam o leitor a entender as suas motivações e ações. Por fim, temos as suas próprias motivações. Elas são os que impulsionam para a ação e fazem o leitor se importar com o que acontece com eles. Apesar de sugerir esses 3 traços, você ainda precisa ser conciso. Você não tem muito espaço para descrever os personagens na sua sinopse. Então, seja específico e direto. Não tente descrever tudo sobre os personagens. Se o traço físico for mais marcante, use ele. Se for a motivação, use-a. Concentre-se nos traços que são mais relevantes para a sua história. Mas além dos personagens, a sinopse deve apresentar os principais eventos da história. Não precisa contar tudo, mas deve dar uma ideia do que o leitor pode esperar. Para isso, concentre-se nos eventos mais importantes. Não tente descrever tudo sobre a trama em sua sinopse. Concentre-se nos eventos que são mais relevantes, criando um senso de suspense. Deixe o leitor querendo saber mais sobre o que acontece a seguir. Ao descrever o resumo da trama, é importante considerar os seguintes pontos: qual é o conflito principal da história, quais são os principais obstáculos que o personagem precisa superar e qual o objetivo final da história. Responder a essas perguntas vai ajudá-la a criar um resumo da trama que é conciso, informativo e envolvente. Mas além dessas dicas sobre a escrita geral da sinopse, podemos falar também dos elementos internos do texto. Por exemplo, o ponto de vista. A sinopse deve ser escrita em terceira pessoa, mesmo que o livro seja escrito em primeira pessoa. Uma sinopse em primeira pessoa pode limitar o alcance da história. Se a sinopse fosse narrada pelo protagonista, por exemplo, ela só poderia contar a história do ponto de vista dele, e isso poderia deixar de fora informações importantes sobre outros personagens e eventos da história. Portanto, mesmo que o livro seja escrito em primeira pessoa, a sinopse deve ser escrita sempre em terceira pessoa. Com um ponto de vista visto, podemos falar de algo que me perguntam bastante: qual o tamanho da sinopse? E aqui é importante você pensar no público que irá ler seu livro. Para livros infantis, uma sinopse de 100 a 200 palavras é geralmente suficiente. Esta é uma quantidade de texto que as crianças podem ler e entender facilmente. A sinopse deve ser clara e concisa e deve destacar os elementos mais importantes da história. Já para livros adultos, uma sinopse pode ir até 500 palavras. Aqui a sinopse pode ser mais detalhada e pode incluir informações sobre os personagens, a trama e o tema da história, como falamos antes. No entanto, essas são apenas diretrizes gerais. O tamanho da sinopse deve ser adaptado ao livro específico e ao público-alvo que você quer alcançar. Por exemplo, um livro infantil com uma história complexa
pode exigir uma sinopse mais longa, e um livro adulto com uma história mais simples pode exigir uma sinopse mais curta. Então, mesmo que eu tenha dado essa quantidade de palavras, não se apegue tanto ao tamanho e cuide do conteúdo que você precisa passar para conquistar a atenção do público com as informações necessárias. E já que falei sobre o público-alvo, lembre-se exatamente que a sinopse é escrita de forma a atraí-lo. Isso significa que a sinopse deve destacar os elementos que são mais relevantes para esse público. Inclusive, aqui você pode trabalhar também a linguagem conforme o gênero do livro. A sinopse para um livro de romance pode usar linguagem romântica e deve incluir elementos comuns ao romance, como o amor, a paixão, e trabalhar elementos internos dos personagens. Já a sinopse para um livro de fantasia pode usar linguagem mais fantasiosa e pode incluir elementos comuns à fantasia, como magias e poderes, destacar conflitos e falar sobre o mundo em que se passa a história. O importante é que a sua sinopse seja fácil de entender e de ler, evitando palavras difíceis e frases confusas. Quebre as frases em frases mais curtas e fáceis de entender. Troque palavras rebuscadas por termos que não necessitem reflexão do leitor. Se ele não entender nem a sua sinopse, como pode se interessar pelo seu livro, não é? Depois de escrever, as minhas sugestões são você ler em voz alta para te ajudar a identificar problemas de clareza e fluência, passar para amigos ou leitores beta pedindo uma avaliação sobre a compreensão do texto e não se contentar com a primeira versão. Assim como a história, a sinopse não ficará perfeita na primeira tentativa. Crie várias e teste até achar a que melhor conte a sua história de maneira mais cativante para o público-alvo, não para você. Se você está criando a sua sinopse, pode deixá-la nos comentários. Inclusive, se for de uma história já publicada, pode deixar também e colocar junto o link da história para todos nós conhecermos. Mas se você estiver ainda na escrita do seu livro, não pense em criar a sua sinopse ainda. Foque na produção da história e, se precisar de ajuda, faça parte da Tellers, com o curso de escrita literária. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e veja como escrever a sua história da ideia à publicação, e ainda ganhar uma publicação em coletânea de contos totalmente gratuita. E se quiser ver mais conteúdo sobre escrita, acesse essa playlist aqui do canal com vários vídeos para ajudar no desenvolvimento da sua história. Uma ótima sinopse para ti e até o próximo vídeo. Até mais!